A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais um podcast de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na podcast de hoje nós comentaremos a lição de número 13, Jovens, que tem como título Malaquias, Deus se importa com a família. Amém? Então hoje nós estamos encerrando as nossas lições bíblicas jovens do terceiro trimestre, a qual nós estudamos os profetas menores, que são em número de 12, e hoje estaremos estudando o último livro dos profetas menores, que é chamado o livro de Malaquias. Malaquias é o último dos livros do Antigo Testamento, a nossa versão da nossa Bíblia, ou seja, quando você pega a Bíblia, a sua Bíblia aí vai ver que ela começa em Gênesis e se encerra no livro de Malaquias. Então ele é o último dos profetas também do Antigo Testamento que profetizou naquela sua época. Então, quando nada se sabe sobre sua pessoa, quase nada se sabe sobre a pessoa de Malaquias, nem a história, nem o seu livro nos dão muita informação sobre ele. A única informação prestada pelo livro que leva o seu nome é a de que este profeta foi o seu autor. E isso é verificado no primeiro versículo do seu livro, assim como os profetas menores, praticamente todos. No primeiro versículo já de cada livro, você já vê quem é o autor. O nome Malaquias significa mensageiro de Jeová ou meu mensageiro. Ele foi um porta-voz, meu irmão, chamado por Deus para demonstrar, para profetizar e transmitir promessas ao seu povo. Certos comentaristas acreditam que Malaquias fosse sacerdote, devido às várias referências que o livro faz sobre este ofício. Então, meu irmão, Malaquias é um livro bíblico que destaca o amor, destaca a paciência e a justiça de Deus. Também salienta a então rebeldia do seu povo e sua autoconfiança. Então, meu irmão, o livro afasta-se um pouco da linha comum, porque ele vai enfatizar o dízimo, as maldições sobre quem não praticam essa ordenança divina e as bênçãos para quem os entrega com alegria. Uma outra característica dos escritos de Malaquias é a utilização do recurso estilístico de fazer perguntas no diálogo que apresenta entre Deus e seu povo. Então, você vai encontrar muito esse jogo de perguntas no livro do profeta Malaquias. Pois bem, vamos fazer um fundo histórico sobre o livro. Então, vamos fazer esse fundo histórico para que os irmãos entendam e compreendam em que contexto estava o escrito de Malaquias. Então, o profeta vai iniciar o seu livro, que leva seu nome, como falamos, com uma afirmação de amor da parte de Deus para com seu povo. E a seguir ele vem e vai condenar a atitude, a conduta dos sacerdotes e lhe avisa que, caso não mude seus maus caminhos perante o Senhor, serão castigados. Então vamos lá. Neste tempo, meu irmão, a nação judaica ainda se encontrava sob o domínio da Pérsia. O templo já havia sido inaugurado, ou seja, eles já tinham voltado do cativeiro. Passou-se tempo, ele construiu o templo que nós vimos quando Deus levanta tanto Ageu quanto Zacarias para que o povo venha construir o templo. O povo constrói o templo já foi inaugurado, se passaram 100 anos, meu irmão. Mas infelizmente o povo havia retornado, meu irmão, aos seus velhos pecados e não praticava a verdadeira religião. Mas 2 grupos haviam retornado do cativeiro. O primeiro foi Zorobabel, o segundo veio com Esdras e o terceiro veio com Neemias. E a Bíblia nos fala, não a Bíblia, quando a gente estuda, a Bíblia mostra, no caso, que Malaquias era contemporâneo de Neemias. O povo, meu irmão, estava desanimado, pois o desejo de ter um reino restaurado e poderoso sobre um grande líder não foi concretizado, era o que o povo esperava. Tornou-se indiferente às coisas espirituais, porque o povo esperava uma libertação nesta vida, nesta terra. E devido a isto, eles se tornaram um pouco indiferentes quanto às coisas espirituais. Então foi nesses dias, no ano 420 a.C., que Malaquias ministrou. E o tema de seu livro é a grandeza de Deus. O tema do livro de Malaquias é a grandeza de Deus, destacando seu amor divino. Uma das partes interessantes do livro de Malaquias, que é muito citada, é a parte que fala em Malaquias capítulo 1, que fala: amei a Jacó, porém aborreci a Esau.
Malaquias capítulo 1, versículo 2, eu vos tenho amado, diz o Senhor. Observe que aqui esse amei a Jacó e aborreci a Esaú está falando de nações, e não de personagens, indivíduos, no caso individuais, mas nações. A profecia, no capítulo 1, versículo 2, vai começar com uma afirmação de amor da parte de Deus. Deus fala, eu tenho vos amado. Por intermédio do seu mensageiro, Malaquias, Deus vem falar isso, por meio da qual Deus declara que sente por Jacó ou escolhe os seus descendentes. O seu desprezo recai sobre os filhos de Esaú, que são quem? Os edomitas. Estes haviam maltratado seu povo escolhido, zombando dele e tentando aniquilá-lo. Por isso Deus os aborrecia. Isso está muito claro e muito patente, nós estudamos isso. Quando falamos sobre o profeta Obadias, os irmãos podem voltar e ver a aula sobre Obadias, que nós falamos sobre este descendente de Jacó e esses descendentes de Esaú, e o livro de Obadias é claro quanto a isso. O que foi que os edomitas fizeram com Jacó, que era seu irmão, no caso a nação descendente de Jacó? Então, irmã, a indiferença havia dominado de tal forma a alma de Judá, que o povo nem sequer notava ou sentia o amor de Deus. Até desdenhosamente lhe perguntavam: em que nos tens amado? Observe só. Deus fala, eu vos tenho amado. No capítulo 1, versículo 2, e o povo vem e indaga a Deus: em quem nos tem amado? Em que nos tem amado? E Deus responde, meu irmão, lembrando dos seus julgamentos sobre Edom. Deus está falando, eu amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. Meu julgamento vem. Os descendentes de Esaú desapareceram. Israel foi preservado. Nisto via-se a prova do seu amor para com eles. Portanto, meu irmão, se Judá atentasse, reconheceria que o Senhor realmente o amava muito. Esse amor também se revelaria no futuro se Judá o aceitasse. Veria com seus próprios olhos, irmão, a grandeza do Senhor, não somente na sua terra, mas também além das fronteiras. E Deus fala, onde está a minha honra? Os sacerdotes, meu irmão, porque esse capítulo 1 agora, do versículo 1 ao capítulo 2, versículo 9, o profeta Malaquias vai trazer uma acusação aos sacerdotes. E ele vai mostrar que os sacerdotes, em vez de conduzir o povo nos caminhos da justiça e reverentemente observar as cerimônias do templo, sabe o que eles faziam? Profanavam o altar do Senhor. Era pão imundo, Malaquias 1:7, animais cegos, coxos e enfermos, Malaquias 1:8-13, estava tudo isso sendo oferecido a Deus, que declara que não aceita tais sacrifícios e que não tem prazer no que eles estão fazendo. Afrontosamente, os sacerdotes perguntavam ao Senhor, em que te havemos profanado? Versículo 7 do capítulo 1. Meu irmão, seus corações e suas mentes insensíveis recusavam aceitar as advertências dos profetas e resistiam às admoestações divinas contra o seu comportamento. Suas responsabilidades no trabalho sacerdotal no templo, meu irmão, haviam se tornado atividade rotineira, atividade mecânica, sem nenhuma responsabilidade. A santificação e a pureza necessária aos sacrifícios ao Senhor eram desconhecidas em sua vida. A honra e o respeito que se devem a Deus já havia muito tempo desaparecido entre os seus líderes religiosos, no caso os líderes de Judá. E Malaquias vem e vai falar sobre isso, que os sacerdotes são desprezados. Malaquias capítulo 2, do versículo 1 ao 9, meu irmão. Porque depois de libertar o povo do Egito, o Senhor separou os levitas para serem os pastores de Israel. Sua aliança com o levita, meu irmão, foi de vida e de paz. Os deveres do sacerdote eram guardar o conhecimento, instruir os homens e andar em justiça perante Deus. Levi, o patriarca da tribo sacerdotal, cumprira sua parte na aliança, mas agora os seus descendentes estavam desviando do caminho divino e haviam se tornado pedras de tropeços para muitos. Por isso Deus os alertava que se não se arrependessem das suas transgressões, serão amaldiçoados, reprovados e envergonhados.
A ideia de Deus, meu irmão, lançar excremento de animais no rosto do sacerdote parece um tanto forte. Isso está lá, Malaquias capítulo 2, versículo 3. O sentido de tal humilhação é que eles tinham se profanado de tal forma que, assim como o esterco dos animais sacrificados era levado para fora do acampamento e queimado, assim eles sofreriam semelhante fim. Por não terem guardado os caminhos do Senhor, seriam tratados como sujeiras. Antes os sacerdotes tinham glória e honra por causa da sua chamada, agora desprezo e indignação. Deus os castigaria por profanarem a aliança de Levi e o seu altar. O próprio povo testemunharia essa maldição que lhes sobreviria. No capítulo 2, do versículo 10 ao 17, Deus agora vai fazer uma acusação ao povo, porque Malaquias vem e continua sua profecia, e agora condena a atitude errada do povo. Ele falou dos sacerdotes, agora se volta para o povo. Os sacerdotes tinham falhado miseravelmente diante de Deus e da nação. No entanto, nem todos os pecados de Judá podiam ser atribuídos somente a estes pastores, entre aspas, né? A sentença do profeta também incluía, meu irmão, as ovelhas rebeldes. A infidelidade de Judá, que Malaquias vem falar. Judá, nação escolhida por Deus, meu irmão, tornara-se abominável ao cair na prática do casamento misto. O Senhor proibira muito antes o casamento entre os judeus e os povos de outras nações. Ao rejeitar essas ordens, Judá estava rejeitando também a Deus, tomando para si mulheres que serviam a deuses estranhos, meu irmão. Judá procurou justificar, meu irmão, seus atos, dizendo que todos, eles e os outros povos, eram da mesma família universal. Olha o versículo 10 do capítulo 2. Não temos nós todo o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Isso era o que o povo perguntava. De tão cego que estava, até ignorou a acusação contra si. Deus, no entanto, assegura que tal pecado não será tolerado. Qualquer um, seja sacerdote, profeta, príncipe ou outro, pagará o justo preço de sua infidelidade. Quem nessas condições ofertar algo ao Senhor será rejeitado e a sua oferta não será aceita. Enquanto não desistir de casamentos ilegais e não se arrepender, Judá permanecerá reprovado por Deus sem suas bênçãos e sem seu amor. Judá será eliminado das tendas de Jacó. Versículo 12 do capítulo 2. Ou será afastado do seu povo, meu irmão. Os filhos de tais casamentos pagãos não farão parte dos escolhidos de Deus. Sua herança, tanto terrestre como celeste, será anulada. Judá pranteava, meu irmão, e molhava o altar do Senhor com lágrimas. Perguntava por que Deus estava agindo desse modo com eles. Esse choro, porém, procedia de coração duro e hipócrita. Queria que suas ofertas fossem aceitas, mas não abriria mão dos seus pecados. De nada adiantariam essas lágrimas derramadas, pois a atitude do povo não mudava. Continuava com seus relacionamentos reprováveis por Deus, pois eram contra a sua lei. E o Senhor não tolera, meu irmão, e até odeia assim a conduta de seu povo. Por isso a palavra de Deus fala que a separação, o desquite e o divórcio são repudiados por Deus. A infidelidade somente complica, mancha e arruína a vida dos casais e das famílias envolvidas. O Senhor estava externando a sua irritação com Judá. O profeta declara que de tanto justificar o mal, como o povo vinha fazendo, enfadava a Deus. Isso é que fala Malaquias 2,17. Chegaram à infâmia de dizer que o mal é bom e que isso agrada ao Senhor. Mas a verdade, meu irmão, é que Judá estava se conduzindo vergonhosamente e o Senhor estava muito irado. Em breve teria que julgá-lo novamente e Judá reconheceria então o juízo de Deus. Observe, meu irmão. O povo fazia pouco mais de 100 anos que tinha voltado do cativeiro e as gerações já estavam começando a se corromper. E Malaquias vem e acusa não só os sacerdotes, mas também o povo para que se voltem para Deus. E no capítulo 3 de seu livro ele vai falar sobre a vinda do Messias.
Entre os profetas menores, o assunto comum é a censura e o julgamento do povo de Israel. Isso nós vemos ao longo deste trimestre, cuja rebeldia e arrogância motivavam a ira do Senhor sobre eles. Ao mesmo tempo, meu irmão, nota-se neles uma centelha de fé que nunca morria, mas que permanecia viva, provendo salvação àqueles que se arrependiam de seus pecados. No livro de Malaquias encontramos esse raio de luz e a promessa de um Salvador, isto é, o Messias que viria buscar, separar e abençoar o que nele se refugiavam. Glória a Deus por isso. O dia da sua vinda, o capítulo 3 vai começar falando sobre isso. O dia do Senhor, mencionado várias vezes pelos profetas, também consta no livro de Malaquias. Antes da sua chegada, o Messias enviaria um precursor, João Batista, que prepararia o seu primeiro advento. Malaquias 3:1. O dia do Senhor, meu irmão, será um dia de purificação e juízo para Israel. O profeta diz que o Senhor será como fogo de ouvires e potas dos lavadeiros. Enquanto o fogo derretia, purificava e refinava o ouro e a prata, a pótasa ou sabão limpava as vestes do povo. Aproveitando essas ilustrações, Malaquias compara a maneira como o Messias tratara Israel no processo espiritual de purificação. Começando pelos levitas, ele fará uma limpeza geral no seu povo e o resultado será um remanescente puro, um remanescente brilhante como antigamente e um remanescente do agrado de Deus. O Senhor será, no entanto, meu irmão, uma testemunha feroz contra o restante. Isso tudo que eu estou falando para os irmãos de Malaquias, capítulo 3, versículo 1 ao 5. Estes são os restantes: feiticeiros, adúlteros, os que julgam falsamente, os que defraudam o salário do jornaleiro, os que oprimem a viúva e o órfão, os que torcem o direito do estrangeiro, os que não temem ao Senhor. O Senhor será contra todos estes, meu irmão, e os julgará com rapidez, pois rejeitaram propositadamente as oportunidades que lhe foram oferecidas para o retorno ao aprisco do divino amor. E é um versículo que o pessoal mais comenta do livro de Malaquias, está entre Malaquias capítulo 3, do versículo 6 ao 12, que fala: roubará o homem a Deus? O Senhor é sempre o mesmo, ele não muda, por isso seu povo não está exterminado. Malaquias 3,6, versículo bastante conhecido. O Senhor, que é sempre o amor, convida-o a voltar para ele. Porém, Judá persiste em sua arrogância, sempre achando que estava tudo bem quanto ao seu andar com Deus. Malaquias inicia um novo assunto, meu irmão, agora sobre a contribuição financeira no templo. O grande pecado de não contribuir com dízimo e oferta prevalecia entre o povo. A nação inteira, meu irmão, era culpada por isso. A acusação divina era de roubo. Judá estava roubando a Deus. O profeta admoesta que aquele que assim procede será amaldiçoado. Porém, declara ainda que, se começar novamente a contribuir para o trabalho do Senhor, as bênçãos de cima serão imensuráveis e haverá cereais e frutas em abundância nos seus campos. Uma verdadeira felicidade encherá a terra e os outros povos reconhecerão que algo extraordinário e impressionante está acontecendo em Israel. As palavras de Malaquias, meu irmão, ainda têm plena aplicação hoje. O Senhor nos desafia: provai-me nisto. Portanto, não desperdicemos a oportunidade maravilhosa de contribuir, meu irmão, em nossas igrejas, para o bem do reino de Deus aqui na terra. Podemos confiar que, como a Bíblia promete, as bênçãos serão abundantes. Um povo espiritualmente feliz e ditoso não é aquele que apenas louva o Senhor e anda nos seus caminhos de justiça, mas que também pratica fielmente a ordenação do dízimo, porque é uma prática divina e foi testificada por Cristo no Novo Testamento. Agora vem Malaquias e vai continuar agora com as suas palavras duras, depois que ele fala sobre essa parte do dízimo. Ele vem e começa a falar que Judá chegou à conclusão de que era inútil servir a Deus. Malaquias 3:14.
Como o salmista disse, seus habitantes também declararam que os ímpios prosperam e não são julgados. Malaquias 3,15. Observe o livro de Malaquias. O que está falando que Judá, as pessoas chegam à conclusão que servir a Deus é inútil. Por quê? Porque os ímpios estão prosperando e não são julgados. Malaquias 3,15. Pensando erroneamente que estavam palmilhando as estradas da retidão, expressaram assim o seu desgosto, meu irmão, em guardar a lei do Senhor. Seus procedimentos os estavam conduzindo para mais perto da bifurcação que divide e separa para sempre os remidos do Senhor e os perdidos sem Deus. Judá estava vivendo perigosamente. Sua arrogância é tanto que estava sempre a falar de Deus de forma irreverente. Bom para o povo seria se ele lesse os primeiros versículos de um dos outros profetas que fala: o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocente ou culpado. Naum, capítulo 1, versículo 2 e 3. Então, meu irmão, vemos em tudo isto uma boa lição para nós, para todos nós. O Senhor não nos despreza quando somos sinceros para com Ele. Ele reconhece nossas fraquezas e sabe muitas vezes que ficamos perturbados com certas coisas desta vida. Ele não se ira quando nós somos francos e expressamos as nossas dúvidas. Precisamos manter sempre abertos os canais de comunicação entre nós e o Pai Celestial e conduzindo-nos de forma digna de um verdadeiro Filho de Deus. Precisamos falar-lhe sobre tudo e sempre, porém, com muito amor, temor e reverência. E quando situações frustrantes e angustiantes nos sobrevierem, não devemos perguntar por que Deus, mas sim qual o teu propósito nisso, Senhor? Por que, Senhor? Por que isso está acontecendo? Mas, Senhor, qual o propósito desta provação, desta dificuldade, desse obstáculo na minha vida? Então, meu irmão, direcione para Deus as suas dúvidas, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. E Malaquias vai terminar o seu livro falando sobre a preservação de Israel, porque os últimos versículos do Antigo Testamento salientam 3 grandes verdades. Primeiro, que Israel é o tesouro particular de Deus. Segundo, o sol nascente da justiça. E terceiro, o envio do profeta Elias como precursor do grande e terrível dia do Senhor, que reconciliará pais e filhos entre si. Então, o tesouro particular do Senhor é quem? É Israel. Malaquias faz um contraste entre aqueles que não servem e os que não temem ao Senhor e aqueles que o servem e o temem. Sobre os judeus que escolheram servir a outros deuses, nós já falamos sobre isso. Então, neste trecho aqui de Malaquias, capítulo 3, versículo 16 a 18, vemos os judeus que haviam permanecido fiéis a Deus. Dos que eram parte, portanto, daquele remanescente fiel de Israel, que o Senhor pouparia. Os outros judeus, meu irmão, que nós falamos, mas foi esse que Deus deu palavras duras, que diziam que servir a Deus era inútil, porque os ímpios prosperam e são julgados. Mas tem um remanescente fiel, é desse remanescente fiel agora que nós estamos falando. Esses judeus, apesar das dificuldades que estavam passando e da péssima atitude de seus irmãos rebeldes, procuravam a comunhão agora fraternal, compartilhavam a graça e o amor divino que sentem no coração. Não se esqueceram de Deus em meio às aflições da época e viviam satisfeitos no Senhor. Que também não esqueceu eles, meu irmão, cujos nomes foram escritos num livro memorial, conforme Malaquias 3,16. No dia do Senhor, meu irmão, aqueles cujos nomes se encontram no livro memorial serão separados como tesouro particular de Deus. Serão as suas joias, a sua possessão toda especial. Naquele dia serão recompensados, honrados, e como o ouro e as pedras preciosas brilharão
com intenso fulgor. Essa profecia de Malaquias, meu irmão, não somente inclui os judeus redimidos dos dias dos profetas, mas inclui também os outros povos que também perseverarem em seguir ao Senhor. Enfim, meu irmão, essa profecia engloba os salvos de todas as épocas e de todas as nações que farão parte desse glorioso agrupamento do tesouro particular de Deus. Outra parte conhecida, quando Malaquias vai falar sobre o sol da justiça. Porque o povo vai ver essa diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e o perverso. Então o dia do Senhor virá. E para uns será dia de desprezo, sofrimento e morte, mas para outros não, vai ser de libertação e alegria. A ira divina vai se manifestar e aniquilará aqueles que rejeitam ou abandonaram a Deus. Malaquias vem agora e começa a narrar poética e habilmente o fim glorioso do justo, meu irmão. Aqueles que se consagram ao Senhor cumprirão seus votos de fidelidade, meu irmão, e se dedicarão ao trabalho nos campos sob os sanadores raio do sol da justiça, Esse sol, meu irmão, transformará seus corpos, revigorará suas almas e alegrará seus espíritos, porque o Messias trará perfeita e completa salvação a todos os seus irmãos que reinarão eternamente com ele. E por fim, Malaquias vai falar sobre o profeta Elias, que está agora se remetendo a João Batista, porque essa profecia foi cumprida mediante a vinda de João Batista, a respeito de quem disse Jesus. E se o queres reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Mateus 11, 14. Então assim se encerra, meu irmão, a última profecia do Antigo Testamento, com promessas da vinda de Cristo. Alguém habilmente observou que a conclusão do Antigo Testamento deu início a uma longa noite, que é os 400 anos em que os profetas silenciaram, aguardando o sol da justiça. Hoje nós vivemos entre os dois adventos do Messias. Usufruímos da bênção da sua primeira vinda, enquanto estão aguardando ansiosamente a sua segunda vinda, porque ele virá. O nosso clamor se expressa, meu irmão, nas palavras do grande apóstolo João, a encerrar o seu livro, o último do Novo Testamento. Amém. Vem, Senhor Jesus. Então, meu irmão, assim nós encerramos nosso subsídio desta lição de número 13, que tem como título Malaquias, Deus se importa com a família. Então, nós encerramos mais um trimestre. E semana que vem estaremos dando início ao próximo trimestre, que nós vamos falar um pouco sobre escatologia, ou seja, a doutrina bíblica das últimas coisas. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, continue nos acompanhando, nos abençoe, meu irmão, com a sua inscrição, você que não é inscrito. Curta o nosso vídeo, compartilhe e não se esqueça que na descrição desse vídeo nós temos um teste online. Teste este fácil, rápido e simples. Não deixe também de fazer, nem de levar os seus alunos. Amém? Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula de subsídio do seu canal EBD Fácil e Motivadora.